Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é Síndrome de Down. Para falar a respeito desse importante tema, eu recebo aqui no Alesp Conecta a Thaisa Alvarenga. Ela é fundadora da ONG Nosso Olhar, que é uma ONG especializada no atendimento de crianças e jovens com síndrome de Down. Thaisa, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Vou fazer minha breve autodescrição. Eu estou usando uma blusa verde, sou morena, óculos num tom escuro avermelhado. Atrás de mim, uma parede de tom meio acinzentado claro, dois quadros brancos com pinceladas pretas. Mais uma vez, muito bom dia aqui com vocês. É uma honra falar desse assunto. É, Onde a minha história começou no nascimento do Francisco, que tem hoje 6 anos de idade, e tudo, o assunto veio à tona com 23 semanas, onde num exame morfológico, o segundo exame morfológico, a médica suspeitou de uma possível síndrome, por um dos medidores foi o narizinho, o septo nasal, que parou de crescer, e uma cardiopatia congênita. E aí eu fiz um exame não invasivo, que tinha acabado de chegar na época, isso em 2013, novembro de 2013. E 20 dias depois se confirmou a probabilidade da síndrome de Down, a trissomia do 21, né, o terceiro cromossoma do 21, que é a síndrome de Down. E com 28 semanas confirmamos uma cardiopatia congênita, 4 defeitos no coração. Chicão nasceu no dia 22 de fevereiro de 2014. Ele estava entrando em sacrifício porque minha placenta amadureceu um pouco mais cedo. Veio ao mundo, lindo. Confirmou-se sim a síndrome de Down 20 dias depois, com exame de sangue, que é o cariótipo, que muita gente conhece, e com o exame, o eco, se confirmou sim a cardiopatia, e ele operou o coração com 4 meses. Hoje ele é um cardiopata corrigido, e vivemos aí esse mundo da mobilização, né? Que começou com um blog. Era um blog para contar o Thaisa, dia a dia do Chicão. desculpa te interromper, mas eu só queria Não? entender então melhor. Quer dizer que você descobriu que o seu bebê teria síndrome de Down ainda na gravidez. Até Exato. então, você tinha algum contato com alguém que tinha um filho, uma criança com síndrome de Down? Você sabia alguma coisa a respeito desse assunto? Ou foi algo totalmente novo para você? Então, na família, nenhum caso de síndrome de Down. Eu conhecia muito o trabalho da PAI, né? Eu sou carioca, mas tinha acabado de chegar em São Paulo, então eu conhecia um pouco da PAI. Mas, assim, vivenciar a deficiência intelectual com a síndrome de Down, não. Eu não tinha tido contato. E eu confesso que eu orava muito a Deus porque eu estava muito preocupada, sim, com a cardiopatia. Eu acho que a hora da notícia ela ser recebida durante a gestação, Fábio, e acontecem casos na rede pública e particular, da pessoa, da mãe, da família, só descobrir na hora do parto, por incrível que pareça. Existe sim, tá? E não só no universo público, tá? No SUS. Então, eu ter descoberto também ao longo da gestação, foram aí 4 meses, me preparando para esse universo, foi meu primeiro filho. Eu tinha 35 anos de idade, hoje eu tenho a Maria Clara e a Maria Antônia, o Chico e as suas Marias. E eu confesso que foi um mundo novo. Mas devido à cardiopatia, que a gente sabia que era cirúrgico o caso dele, que é muito comum na síndrome de Down, 50% dos seres humanos que nascem com a síndrome de Down vêm com uma cardiopatia congênita, é uma comorbidade muito atrelada à síndrome. Eu pensava muito nessa correção cardíaca, porque era uma cardiopatia de médio para grave, chamada tetralogia de Fallot, que são 4 defeitos no coração. Mas o mundo da deficiência intelectual, ele não era tão distante, mas ele também não era tão próximo, né? Eu não tinha essa vivência de como é o dia a dia de uma pessoa com a deficiência intelectual, com a síndrome de Down. E eu acabei descobrindo, confesso, ao longo desses anos aí, da primeira infância do Chicão e das meninas, que cada um é um ser humano, singular. E que sim, eles têm desafios, né? Tem uma série de questões que a gente precisa ter uma lupa para olhar, mas que a gente vai observando que são seres humanos, né? Com os seus desafios, com as suas características, com a sua genética própria. A única diferença é que a genética do Chico, ela é alterada. São 47 cromossomos, né? E o que é o normal para a medicina?
né? Eu estava escutando de um neurologista, o Dr. Rogério Tuma, que é meu conselheiro. Thaís, o normal na medicina é algo que que não é diferente. É o que a gente está acostumado a ver na massa. Então, o que a gente está acostumado a ver? Pessoas com 46 cromossomas. E o diferente é ter o 47. É isso que é. Então, o diferente é isso, né? Então, não é questão de normal ou anormal. É questão de que é diferente. O que não é comum, né? Então, trabalhando isso Thaís, de forma... Thaisa, Pode falar. desculpa te interromper, mas eu Imagina. quero até pegar o gancho nisso que você está falando, que o ser humano realmente, tudo que foge um pouco do que ele está acostumado, ele tem uma certa resistência, ele fica extremamente nervoso com a situação. Quando você descobriu a gravidez, você e seu marido conversaram a respeito. O que passou na cabeça de vocês dois naquele momento? Porque fugiu da normalidade de vocês. Então, como é Com que vocês certeza. conversaram naquele momento? E tenta passar para a gente, passar para o meu espectador, qual foi o sentimento de vocês naquele momento? Eu lembro quando o Alexandre foi pegar o exame, que é esse exame não invasivo, tinha acabado de chegar no Brasil, e a gente conseguiu acessar aqui em São Paulo, graças a Deus. E ele falou: Thaisa, me ligaram do laboratório, eu vou pegar o resultado. E eu ligava para ele não me atendia. Eu ligava para ele não me atendia. Quando ele chegou em casa, ele falou: é a síndrome de Down. Eu chorei no primeiro momento, ele chorou, a gente pegou uma ponte aérea, foi para o Rio de Janeiro, porque nossa família, os familiares estão todos lá. E foi um dia de muita reflexão. Depois disso, meu marido, né, ele é engenheiro, cabeça, sabe? Tem uma cabeça ali de engenheiro. Ele não entendia muito bem, ele tinha na matemática que o normal era nascer com 46 cromossomas e o normal não era ter uma deficiência. E ele perguntava: o que que meu filho vai ser? Então ele se questionou muito isso, porque ele era fora, ele era diferente, né, por ter esse cromossomo a mais. Ele ficava: mas o que que meu filho vai ser, né? Uma família, a tradição de que todo mundo nasceu para ser médico, advogado ou engenheiro, sabe? Aquele sentimento, e isso ele fala muito claramente isso hoje, e até com pesar de ter tido esse sentimento, ele fala hoje: nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha tido esse sentimento, porque quando o Chico nasceu, ele falou: meu filho vai ser o que ele quiser, a gente vai dar as melhores possibilidades. E a gente discutia muito. Eu falava: Alexandre, eu tô muito mais preocupada pela cardiopatia, porque quando ele nascer, a gente não sabe se ele vai ser operado logo que nasce, ali no nascimento, ou esperar um pouco. E acabou que a gente conseguiu, durante 4 meses, eu consegui dar de mamar. E acho que nesse momento a gente começou a entender que ele era um filho, que a gente esperou. E no dia a dia, até a cirurgia, a gente conversava muito: não, a gente quer que ele fique curado, a gente quer que ele fique corrigido, e hoje ele está corrigido. Ele é um cardiopata corrigido, mas no começo, assim, a gente questionou um pouco e falou: como que a gente vai fazer com esse primeiro filho, longe da família? E aí, quando ele nasceu, a gente foi trabalhando isso. Eu conversava muito mais da cardiopatia e o Alexandre falava: nossa, mas ele tem uma deficiência intelectual. Como a sociedade vai encarar esse meu filho? A gente tinha essa preocupação, acho que o olhar foi muito, não nosso tão interno, mas muito de como a sociedade trata pessoas com deficiência, e seja uma deficiência intelectual ou não, né? Não sendo excludente. Acho que a preocupação maior é essa, sabe, Fábio? Como a sociedade enxerga realmente, não só na fala, mas em como a sociedade recebe o assunto, como a sociedade está informada com esse assunto, seja ali no momento da notícia. Pode falar. É que Agora, eu vou Thaís, no enredo, né, Fábio? Eu vou ali, você vai me trazendo, essas entrevistas são tão legais, porque vai me trazendo flashes de vivências, né? E é tão e eu legal tô, relembrar, e eu eu tô, gosto. e eu tô escutando essa tua experiência toda e vai batendo curiosidades. E acredito que a pessoa que À esteja em casa vontade. assistindo o programa, a mesma coisa. É, quando o seu filho nasceu com síndrome de Down, também com probleminha no coração, talvez é, outros pais teriam se dedicado tanto à criança que não teriam enxergado esse mundo fora, né? A necessidade de uma forma macro. Mas você tanto enxergou que acabou fundando uma ONG. Qual foi o momento desse seu despertar, que a sua experiência deveria virar uma experiência que ajudasse mais pessoas que enfrentavam os mesmos problemas que você e seu marido? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vou voltar um pouquinho, logo quando eu contei na hora da notícia, né? É um termo muito usado, a hora da notícia. Que foi
né, durante a gestação. Meu marido tinha vindo transferido para uma grande empresa que a gente trabalhava, eu já tinha trabalhado nesse grupo, a gente ia embora do Brasil, e acho que Deus colocou a gente ali. E quando a gente descobriu ele já estava no grupo há algum tempo, é uma família que pensa muito no ser humano, uma cultura judaica, uma empresa de judeus. E a gente foi tão acolhido nesse momento, Fábio, anjos foram aparecendo na sua vida, porque a gente tinha acabado de se mudar para São Paulo, tinha um mês. E aí essa conexão de rede, que eu acredito muito, ela foi aparecendo de anjos, que foram aparecendo pela cardiopatia, pela síndrome, abrindo pessoas, essa rede tão grandiosa, que 2 anos depois, numa conversa que eu tava com um grande filântropo, seu Eli Horn, hoje eu abro, que fala de filantropia, que fala de propósito, muita gente conhece o trabalho dele, me chamou numa sala, eu estava numa reunião, ele me viu e começou a falar de propósito. E quando as pessoas perguntam, e eu já estava grávida da minha segunda filha, eu estava de barriga, o Chicão tinha 1 ano e pouco. E ali ele tocou meu coração e eu entendi que esses anjos que tinham aparecido na minha vida e tudo que eu acessava pro Chico, de educação, saúde, eu tinha que dividir com o mundo. Eu tinha que levar essa informação que eu tinha sentido lá atrás, na hora da notícia, sabe, Fábio, pro mundo, com a minha experiência. Não mostrando o que é certo e errado, porque eu acho que cada um tem uma rotina, cada um tem uma experiência como ser humano, uma formação, né? Quando a criança nasce, ela tem uma perda sináptica, depois ela vai tendo mais neurônios, vai fazendo a rede sináptica, e eu acho que isso vem desde a época da barriga da mãe. Então eu respeito muito. E aí, quando ele falou isso, eu falei, eu preciso contar minha história. E nasceu um blog em 2016. E o blog, ele foi crescendo, a gente foi entrevistando, foi contando o dia a dia do Chico já com a irmã, e se transformou numa ONG que eu comecei a perceber que eu precisava mobilizar a sociedade sendo um hub. Projetos foram nascendo dentro da minha ONG, de mercado de trabalho, né, do acolhimento com o Instituto Empatiar e a Hora da Notícia, e aí a ONG, Nosso Olhar, nasceu final de 2017 para 2008 com esse olhar de mobilizar desde o momento da notícia até o envelhecimento. E foi tão orgânico, e eu fui vendo que eu tinha uma capacidade eu tenho alguns exemplos, de realmente mostrar que a inclusão ela pode ser feita, né, respeitando aquela pessoa com deficiência e olhando para a família. Porque a gente não pode olhar só para a pessoa com deficiência. A ONG Nosso Olhar quer olhar também para a família, para os irmãos, para as famílias que não têm pessoa com deficiência. Porque aí sim a gente está fazendo uma ponte de conexão, sabe? De informação. Trabalhando as famílias que tiveram filhos há 30 anos atrás, em outra época. Então, a ONG Nosso Olhar, uma vez eu escutei do presidente da Federação das Associações de Síndrome de Altair, eu nunca vi uma ONG falar em todas as etapas da vida. E eu tenho projetos próprios e me conecto a outros projetos para ser rede. Então, eu não preciso estar sozinha, né? A ONG Nosso Olhar, ela se conecta a outras ONGs, a outras famílias, também para gerar mobilização. Isso é muito legal, né? Então, nasceu no começo de 2016 com um blog, falando desses anjos que tinham me acolhido, que foram vários, sabe? E pensando também na base, Fábio. A gente tem, olha, aquele triângulo, né, da desigualdade, ela tem que ser olhada, porque todos têm o direito, né? E não olhar só para as pessoas e famílias com deficiência, a gente precisa levar para outras pessoas. Não adianta a gente ficar só nesse mundo, né, Fábio? Porque senão a sociedade não se transforma, não entende. Você sabia que síndrome de Down não tem grau? Muita gente não sabe. Olha que lindo. Essa falta da informação é uma mobilização. Você concorda, Fábio? Ela é super Concordo, claro. importante. Então, a ONG Nosso Olhar Agora, nasceu nesse momento. agora Thaisa, vamos supor que eu tenha um filho nesse momento e seja diagnosticado com síndrome de Down. Como se dá essa aproximação da família que acabou de descobrir a síndrome de Down em seu bebê, em sua criança, e a ONG Nosso Olhar? Como que ocorre esse encontro e a partir daí quais são os procedimentos que o diálogo que vocês constroem juntos? A ONG Nosso Olhar, ela não tinha a parte de acolhimento, e eu tenho a notícia de no começo aí, final de 2019 para 2020, de ter fechado a minha parceria aqui em São Paulo com o Instituto Empatiai, da Mônica Xavier, que é focado em acolhimento familiar
para a hora da notícia da deficiência, né? E também a gente está abrindo para outras deficiências, o nosso foco. Então, o Instituto Empatia é parceiro aqui de São Paulo com a ONG Nosso Olhar. A Mônica Xavier tem 18 voluntárias, aonde que a Mônica Xavier estudou, foi estudar fora, né? Trabalhou num grande instituto que falava muito disso, era um projeto que existia lá dentro, e ela acabou saindo e levando esse projeto com a autorização do presidente do instituto, Alana, na época. E a Mônica tem essas voluntárias que são capacitadas, são 2 dias de capacitação pelo menos, né? Que é feito, que fazem esse acolhimento. São pessoas preparadas para esse acolhimento, olhando a família, olhando a mãe, o pai, porque nesse momento a gente precisa acolher a família, né? E trabalhando a emoção daqueles pais. Esse acolhimento ele vai até 1 ano de idade. Depois a gente tem projetos que começam, o Instituto Empatiai trabalha também oficinas, trabalha o encontro de famílias, e nisso a gente vai trabalhando essa família. Trabalhando o emocional, acolhendo, dando colo. Esse momento ele precisa de colo. A gente tem que olhar para os pais, né? Seja a configuração que for de família, para vir caminhando junto com essa criança. Às vezes a mãe perde a renda, então tem oficinas para renda, tem os encontros de família que são trocas que acontecem. Aí a gente vai caminhando ali para a hora do colégio, onde a gente está começando a formatar projetos de materiais adaptados e trabalhando a escola, né, trazendo a escola para junto. Então a gente começa nesse start. E a ONG Nosso Olhar hoje tem voluntárias treinadas para estar acolhendo. A gente faz um atendimento presencial, né, mas podemos nos conectar com outros estados. O Instituto Empatiai, por exemplo, tem um trabalho em Vitória, no Rio Grande do Sul, onde a Mônica trabalha essa capacitação em rede. O ideal é sempre presencial, né? Porque o acolhimento ele precisa do colo, né? Olhando aquela mãe e aquele pai naquela hora, né? E Você mostrando que tocou eles num precisam estar fortes emocionalmente, né? Eu acho que esse momento desse acolhimento é essa força. Thaisa, você tocou no ponto das escolas. E eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque com esse acolhimento que vocês dão a essas famílias, com o cuidado que o pai e a mãe vai ter com seus filhos, se cria ali toda uma rede de proteção necessária e incrível. Mas quando a criança vai para a escola, tem os amiguinhos, criança às vezes fala as coisas de forma natural, sem Sim. pensar. Tem os próprios professores que às vezes não estão preparados para lidar com essas crianças. Então, como que é esse trabalho junto às escolas para que essa rede de proteção não fique só na base familiar e seja também nas escolas que as crianças frequentarão? Olha que interessante. Eu vou usar um exemplo para falar disso, e a gente vai entrar aí na educação infantil e depois acho que a gente segue aí para adolescência, mercado de trabalho, faz, né, um link importante nessa questão. Quando eu coloquei o Chico numa escola tradicional aqui de São Paulo, ele entrou na escola com 1 ano e meio, uma outra escolinha de educação infantil. Ai, você tá colocando ele tão cedo, ele ainda não anda, ele tá no tempo dele, tá, né, nas terapias e ok. Fui lá, botei, porque eu acredito nessa parte da interação com o coletivo, não só olhando para o pedagógico, né? Essa formação socioemocional. E aí eu coloquei o Chicão nessa escola tradicional com 3 anos, infantil 1, né? Aquela educação infantil. Amigas minhas, você é louca, Thaís. Amigas professoras, amigas com crianças com síndrome de Down. Amiga, você tá louca, essa escola não tem crianças com síndrome de Down, você vai colocar ele lá. Fui na escola, uma escola que tem tradição, mas tem um olhar para o ser humano, para a formação do ser humano, né? Coloquei. E aí começou o meu trabalho na educação infantil, que eu acredito muito em 3 pilares: família, núcleo, escola e a rede estendida, que são os médicos, né, os terapeutas, que a gente tem essa rede aí com a criança com síndrome de Down. E a gente começou essa formação, porque sim, Fábio, muitos educadores não tiveram curso para trabalhar com as deficiências, né? E a criança com síndrome de Down, ela tem alguns modelos a seguir, a gente usa muito material com imagem, né? A questão da intencionalidade, eles têm um olhar muito para fotografia, né? A gente precisa ter ali a intencionalidade, trabalhar eles precisam muito das imagens, porque eles são muito visuais, enfim. E a gente começou esse trabalho. E as mães, olha que interessante, muitas mães me contaram depois, que eu já estava integrada com as famílias: Thaís, eu fui na coordenação para explicar para o meu filho por que o Chico não falava, porque na época ele mordia, né? Porque ele queria conversar e não conseguia, ele entendia, enfim. E mãezinhas foram na coordenação muito humildemente perguntar sobre, né, a deficiência intelectual. Olha que interessante. E a gente começou o trabalho.
E aí o Chicão hoje está no primeiro ano. Você acredita que tem mais 4 crianças com síndrome de Down na escola? Crianças com TEA, que é o transtorno de espectro autista, outros casos de TDAH. E pessoas me pedem mais Chicos na escola. Olha que interessante, eu sou parada no corredor e as mães falam, Thaís, a gente quer mais isso aqui na escola. Não a persona Chico, mas esse mundo. Os amiguinhos já sabem que ele tem síndrome de Down, já sabem. Eu tenho um vídeo que é lindo, os amigos falando o que é a síndrome de Down. Ah, e a síndrome de Down ele é mais molinho que a hipotonia muscular. Ele demora um pouquinho, mas a gente gosta do jeitinho que ele é. Olha que linda essa mobilização, essa rede. Família, né, Verdade. com falado que eu sou neuroatípica, né, que é aquela coisa que a gente falou no início da entrevista, que não é normal, que é o diferente, né, e a família que não tem nenhum caso. Olha que lindo ele no primeiro ano. Hoje, as mães falam, que coragem, mas eu acho que a mobilização é isso, essa integração da sociedade. E a escola, é claro que é uma escola particular, não estou levando a esfera pública, que a gente tem que olhar, a gente não tá, que é muito mais difícil, né, você tem 30 alunos dentro de sala, como é que a professora vai dar conta daquilo? Ela não aprendeu na faculdade falar de deficiência, né? Então, óbvio que é muito mais difícil. Não é fácil. Mas olha que interessante. E hoje os coleguinhas, quando o Chico ele é retirado ali do coletivo e vai, a professora leva ele ali no individual dentro da sala de aula, ele não quer. Ele quer participar do coletivo. Outro exemplo que eu vou te dar. Vários professores ano passado fizeram curso com as terapeutas do Chico, que fazem curso para um pequeno curso workshop de alfabetização para trissomia do 21. E elas foram fazer esse curso, assistentes de sala, e trocaram numa reunião da escola tudo que elas aprenderam. E outras professoras usaram atividades adaptadas em sala de aula. Que interessante, olha que interessante. Utilizaram adaptações para uma criança com deficiência intelectual para o contexto da sala de aula. Isso tem que ser levado. As pessoas pedem essa educação. E a gente não pode jogar na escola e falar, vai lá e cria uma autonomia e educa meu filho. É claro que eu emocionalmente trabalhei isso, né? A gente também tem que olhar individual para cada família. A gente não pode cobrar, né? Eu faço porque eu segui, entendi esse caminho de propósito, mas a gente também tem que ser humilde e respeitar o tempo de todo mundo. Mas são com esses exemplos que a sociedade vai se mobilizando. Tem mães que me ligam agora na pandemia e falam, Thaís, o meu filho tá louco para abraçar o Chico. Eu tô dividindo material, Fábio, adaptado, porque as crianças estão na alfabetização, lá no começo da pandemia, em março, que eu uso com o Chico. Olha que riqueza de crianças que não estavam lendo e escrevendo. Eu fico tão feliz de poder dividir isso, independente da gente estar no mundo agora do online, né? Eu acho que a educação ela é socioemocional. A gente tem que trabalhar não só essa grade pedagógica, são seres humanos. Eu tenho tantos Agora, exemplos, mas é que eu não quero Thaisa, falar, né, Fábio? Porque senão a gente vai ficar a manhã inteira aqui. Mas são tão exemplos gostosos. Você tá me recordando, que lindo, assim. É tão legal isso. Obrigada, agora, gratidão. Thaisa, que isso, obrigado você por estar aqui conosco. Thaisa, agora o caso do Chico, ele ainda está na fase do letramento, né? Ele é É. uma criança de 6 aninhos ainda. Mas com toda a experiência que você tem nesse contexto da síndrome de Down, eu fico imaginando, em relação aos jovens, aquela pessoa com síndrome de Down que já está na fase da adolescência, existe uma inserção devida na sociedade, correta, ou também esse adolescente, na fase ali dos 15, 16 anos, também enfrenta muita dificuldade na convivência do dia a dia com os colegas, com os amigos? Olha que interessante. Mesmo o Chico tendo 6 aninhos, é como eu te falei, né? Desde que começou a minha mobilização com o blog, com a ONG Nosso Olhar e hoje com a casa que a gente vai falar, o Espaço Rede T21, eu me dou com famílias de várias idades e várias rendas e eu adoro isso, porque essa conexão de rede ela tem que estar entrelaçada. E eu tenho projetos na ONG e tenho outros projetos dentro de empresa onde a gente fala disso, né? E a gente nunca pode esquecer. Olhamos para a pessoa com deficiência em qualquer fase da vida, mas vamos olhar para a família, buscar isso. E esse empoderamento, essa autonomia, a gente fala muito. Existe sim a cota PCD, né? Aquela cota que a gente sabe que para cada X funcionários a empresa tem que abrir para as cotas PCD. Muitas empresas têm um olhar de mudança de cultura, não só de ser um número e ter que botar a cota de PCD.
A ONG Nosso Olhar tem um trabalho com uma empresa chamada Consolidar Diversidade, que é uma empresa de segundo setor, que faz esse trabalho de mudança de cultura nas empresas, mostrando para as empresas e capacitando as pessoas de que aquele ser ali, ele tem alguns desafios e algumas adaptações a serem feitas, de acordo com a deficiência também, né? Pode ser até uma deficiência física, visual, e muda a cultura. E a gente olha que mudando essa cultura dentro da empresa, a gente consegue enxergar aquela pessoa com deficiência dando autonomia e trabalhando o melhor dela, não simplesmente mudando a cota. Muitas famílias, às vezes, não tiveram isso. Eu conheço famílias que a pessoa, o adulto, nunca trabalhou e tem mais de 20, às vezes 30 anos. A gente trabalha isso porque às vezes a família não tem essa consciência também. Então a gente faz um trabalho de capacitar as famílias para enxergar que aquele ser humano, ele tem o direito, sim, de ter um trabalho, de buscar uma colocação social e financeira. Então a gente tem, né, aquela galera que está com 18 e 20, que a família já tem um outro olhar e uma outra geração que viveu. Então a gente tem que trabalhar a mudança de cultura, não só sendo um número. Então a gente faz esse trabalho, é muito bacana, a gente tem aí já um contrato, estamos indo para um segundo contrato, a ONG com a Consolidar, e a gente vê que muita gente muda o seu olhar, com o olhar andragógico, sabe, Fábio? Eu acho que essa mudança ela é interna, né? E isso muda a empresa. Isso muda a empresa, com certeza. Mas são cada caso, né? Tem famílias que, meu filho nunca trabalhou, deixa ele aqui em casa. A mãe, às vezes, viveu a vida para aquele ser humano, largou o emprego. A gente vê muito isso, esse trabalho da gente falar, não, mãe, deixa ele ter autonomia. Vem você também para o seu empoderamento, para a sua autonomia, né? Você pode. Muitas mães que esqueceram a sua vida e viveram para aquele filho. Era uma outra época. Então, a gente tem esses olhares diferentes, né, Fábio? Mas a gente vê uma mudança, assim, no mercado de trabalho. A gente já vê aí um caminhar muito bacana, né? Thaisa, o nosso tempo está chegando ao fim aqui, então eu Ai, queria que que pena. rapidamente você falasse um pouquinho sobre o Espaço Rede 21 e também deixasse um contato aí da sua ONG, caso o nosso espectador esteja em casa e queira conhecer mais o trabalho de vocês, de que forma eles podem contactar vocês. Obrigada. O Espaço Rede T21, ele nasceu no meio da pandemia. É um espaço no Morumbi, aqui na Zona Sul de São Paulo. É uma casa que é uma rede. Ela é uma junção de propósito da ONG Nosso Olhar com o Instituto Empatiai, como eu falei, que faz os acolhimentos. E nela a gente é uma casa onde a gente tem as terapias no segundo andar, a acesso à terapêutica, que são terapeutas de ponta, desde físio, fonos, TO. A gente vai ter o tatame inclusivo do Felipe Nilo, que trabalha muito o transtorno de espectro autista. Ele vem do Rio de Janeiro exclusivamente, abrindo as portas aqui em São Paulo. É uma honra. O tatame inclusivo vai ser aberto agora em setembro. A gente já abriu as terapias. Ela vai ser uma grande rede, onde a ONG Nosso Olhar vai estar com sua sede lá, o Instituto Empatiai. Vamos ter um espaço multissensorial para trabalhar capacitações, trabalhar treinamentos. A gente quer ter o laboratório gastronômico, que vai ser uma cozinha, que a gente quer trabalhar também cursos. E lá a gente olha não só a pessoa com a deficiência intelectual, mas a família, os irmãos e também as famílias que não têm deficiência. A gente também vai receber deficiências físicas, estamos adaptando a casa. E é uma casa linda de rede, um grande espaço para ser um ícone de mobilização, enxergando a pessoa com deficiência, a família e a sociedade. Então eu faço um convite. Eu vou ter que pegar aqui o telefone na rede, peraí, que eu ainda não decorei, saiu semana passada, eu vou aqui pegar. Mas vocês podem entrar no Instagram da ONG Nosso Olhar, o nosso site é nossoolhar.org, temos também o portal de conteúdo chicoesuasmarias.com.br e lá vocês podem acessar, a gente vai ter ainda as redes sociais do espaço, sendo lançada aqui nas próximas semanas, e tem um telefone, deixa eu colar aqui, posso colar? Que me passaram semana passada e eu precisava ver, senão eu vou ficar devendo, porque saiu semana passada, eu ainda não decorei, confesso. Mas vocês podem entrar na ONG, deixa eu ver aqui, Fábio, Pelas se eu redes sociais, consigo. as pessoas A conseguem gente, chegar as aos pessoas contatos. conseguem sim, telefone não achei, perdão. Mas as pessoas É. conseguem entrando no nosso Instagram e Face. Lá vai ter a informação do que a gente tem. A gente vai ter um primeiro evento agora em setembro abrindo a casa, que vai ser o dia da mobilização, e é um espaço de rede, onde a gente também pode receber, você que tem projetos de inclusão, contacta a gente, manda também um e-mail para contato@nossoolhar.org,
manda um direct também e a gente recebe outros projetos, porque a gente é uma grande rede. A gente se entrelaça, a gente é uma ponte. Thaísa É isso. Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lesp Conecta. Todas as informações que você deu são para a gente de grande valia, para a sociedade de grande valia. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês mais uma vez. Gratidão por ter a oportunidade de eu contar a minha história, tocar com alguma experiência e poder divulgar a ONG Nosso Olhar, o Instituto Empatiai e o Espaço Rede T21, que vai ser um ícone em São Paulo de mobilização, para a gente enxergar e experienciar o que é importante, uma rede. Gratidão a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Thaísa. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também pelo YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.